Um vídeo aqui do canal Intelectos e mais um vídeo também do canal Marcos Ducati. Este é o Marcos Ducati, eu sou Adolfo Cleber. E hoje nós vamos falar sobre o Jiraiya. Me permita fazer uma introdução sobre o Jiraiya, cara. Quem que é o Jiraiya? Porque assim, o Jiraiya é o verdadeiro mestre, cara. O Jiraiya é o verdadeiro mestre. Vamos começar pelos alunos dele dentro de Konoha. Naruto, que vira o salvador do desenho. Quarto Hokage, que sozinho ganhou uma guerra. O cara foi contra 1000 e matou 1000. Fez uma nação inteira desistir da guerra em um dia. Né? Esse é o Jiraiya. O Jiraiya treinou o Nagato, velho, que fundou a Akatsuki. E a Akatsuki depois sofreu influência do Madara, que aí se tornou má. Mas a Akatsuki, ela teve um início bom. Só colocando só um negocinho. Se o Danzou não tivesse interferido na Akatsuki, matando Yahiko, a Akatsuki teria se fundido com a vila, com o Danzou da Salamandra. Hanzou da Salamandra. Isso, Hanzou, né? Hanzou. E eles teriam virado uma nação ninja também, com cidade e tudo mais. E a organização de 5 Kages poderia ter 6 Kages, por causa que eles eram muito fortes e muito influentes. Perfeito. E aí, você tem esses alunos do Jiraiya. E o Jiraiya, no começo do desenho, ele aparece, e na verdade o Jiraiya ele não é muito bem trabalhado. Ele só é mais bem trabalhado na última luta dele. Né? O desenho dá um destaque para a última luta dele, que ele enfrenta o Pen, os 7 Pens. Tem uns dois especiais, uns 2 programas especiais também, assim, né? Que retrata ali o Jiraiya Gaiden. Os contos do Jiraiya. Rapaz. Mas então, quem que é o Jiraiya? E o interessante, uma coisa que me marcou muito e que me fez ganhar, que me fez falar assim, não, o Jiraiya é o bicho. Foi a vez que o Naruto faz um Rasengan, o Sasuke faz um Chidori, os dois vão brigar, né? Os dois começam a brigar porque o Sasuke, aquela tretinha de menino mimado. Ah, Naruto, separou o Shukaku sozinho, eu não aguentei o tranco, agora eu vou bater em você pra mostrar que eu também podia parar. Eles veio do país do chá. Mas ele estava na corrida do país do chá ali, e o Sasuke, ele foi lá e o cara tinha uma espada ancestral que cortava a chakra, cortava tudo. E aí o Sasuke, no maior do desenvolvimento do poder dele, ele deu um Chidori e ele chega a trincar a espada do cara. E aí o Naruto, depois ele cai do penhasco. E aí o Naruto vai lá e dá um Rasengan na fissura que o Sasuke criou. E aí acaba detonando a lâmina. E aí o Sasuke começa a ser atormentado depois disso. Falou, pô, mano, eu não consegui matar o cara e o cara conseguiu. Ele conseguiu invocar... Já tem jutsu de invocação e eu não. A técnica dele é bem mais explosiva que a minha. Na verdade ele não sabia do poder do Rasengan até o momento. Ele meio que imaginava, porque quando eles caíram no rio, o Naruto ele fez lá aquele vórtice de água pelo Rasengan. Tô ligado. Então meio que ele já estava estruturando, mais o Rasengan mesmo, dito não. Aí, lógico, nessa cena aí. Aí o Sasuke pega, né? Os dois estão no hospital e os dois vão brigar. Aí no meio entra a Sakura, não sei por que motivo, né? Ela tava no hospital. Os dois estavam no hospital, né? Os 3, né? Aí ela vai parar, né? E aí de repente aparece o Kakashi, pega o Sasuke, pega o Naruto, joga eles, né? E cada um acerta um tanque de lata, né? De água. O Sasuke tira o braço, mó orgulhosão. O Naruto só fez uma bolinha de nada assim. Aí o Kakashi fala pro Sasuke, vai, queima chão pra não bater em você. Aí o Sasuke pula fora. O Naruto também pula fora. Aí aparece o Jiraiya. Aí o Kakashi olha pro Jiraiya e fala, ô Jiraiya, você é foda, mano, você é doido, cara. Ensinar o Rasengan pro Naruto, você é doido, cara. Uma das técnicas mais monstruosas do desenho ninja aqui do nosso mundo, você vai ensinar pro Naruto. Aí o Jiraiya olha pro Kakashi e fala, ô Kakashi, e você ensinar o Chidori pro Sasuke não foi burrice também, não? Mas o Sasuke, né, você tá ligado que o Sasuke é o Sasuke, né, velho, ele tá sozinho, tem tal cara atrás dele, tem o Orochimaru atrás dele, tem o Itachi atrás dele. Então atrás do Naruto não tem ninguém não. Não tem ninguém não atrás do Naruto. E aí o Jiraiya olha e fala a frase mais marcante, cara, do desenho inteiro. Olha, você treinar um gênio é fácil, mas se você pegar um idiota e transformar ele num gênio, aí você mostrou que você é um mestre de verdade. O Kakashi já fala, tomei uma na orelha aqui, vou ficar até quieto.
Jiraiya queima chão. E assim, mano, o Jiraiya passa o desenho inteiro parecendo um Zé Ruela, cara. Aquele cara que gosta de mulher com aqueles defeitos todos que ele tem, né? Quer falar alguma coisa aí sobre o Jiraiya? Vamos do começo. Na verdade, o Jiraiya e o Naruto, eles já estão descritos antes do anime. Porque quando eles estão bem no começo, assim, que tá retratando ainda a época de Kaguya e tudo mais. O ancião sábio, ele sai da monte do Oyabin e vai lá na fontezinha que tem na casa deles. Aí chega lá na casa deles e encontra o Hagoromo. E fala, olha Hagoromo, eu vou te levar num lugar aí. E aí ele leva o Hagoromo lá. E o sapo vidente, que é aquele lá que mesmo que fala a profecia por... Não, porque ele era um girininho ainda. Muito tempo atrás. Aí ele fala, olha, você, né, mais lá na frente lá, vai vir o menino que vai vir pra cá através de uma confusão de negócio e tal, e ele vai chegar aqui e ele vai aprender e ele vai se tornar um eremita, né? Ele vai tornar um hentai, né? Fala um termo que é meio que tarado, né? Um eremita tarado. Erosenin. Isso, um Erosenin. Erosenin é do Naruto, mas é mais ou menos isso que o sapo fala. Aí ele falou, ele vai se tornar isso aí e ele vai conhecer muito sobre o povo. Então, o que acontece? Quando o Jiraiya ele começa a ter essa natureza de sair da vila, ele passa a se confrontar com o mundo todo e ele passa a ver o problema que a vila... Ele vê que o problema que a vila está enfrentando de guerra, isso aí é muito pequeno, pelo sofrimento que as pessoas têm nos determinados pontos. E ele começa a fazer indagações, e essas indagações ele põe num livro. E esse livro ele é vendido e aclamado por todo mundo ninja, que é os contos do Naruto, né? O ninja que vai acabar com todo o ódio do mundo ninja. Verdade. Que isso só existe dentro do campo imaginativo do Jiraiya. Então o Jiraiya ele começa com a solução para o problema do mundo ninja, porque dentro do livro dele que nasce todo esse pensamento de querer que o mundo ninja mude. Porque até então não mudava nada, era guerra e conflito a mesma coisa. A única coisa que eles passaram a ter foi companheiro para lutar a guerra, tipo, nós dois somos da mesma vila. Mas os conflitos estavam iguais, praticamente tinham piorados até de antes das guerras ninjas. Porque como o ajuntamento dos clãs, os clãs se juntaram, então o poder bélico das nações eles levaram lá em cima. E antes o que era um rio, agora passava a destruir, sabe? A depressão ali do lugar ali passava a mudar constantemente quando eles tinham conflitos em batalha e tudo mais. E isso era uma coisa ruim e estava se espalhando pelo mundo ninja. E o mundo ninja estava passando a ser temido, né? Temido e esquecido pelas pessoas. Então estava tendo um problema muito sério. As pessoas, e o Jiraiya ele estava ali e ele não compactuava com isso. Então esse era a profecia do Jiraiya, que ele iria ensinar o jovem que mudaria o mundo ninja. Então ele já tinha praticamente todo o conhecimento ali do que precisava ser mudado. Lógico, ele não sabia como mudar, mas o que precisava ser mudado ele já sabia. E aí ele ele vê o Rinnegan, né, numa das suas missões, voltando no País da Chuva ali, ele viu o Rinnegan, ele falou, bom, o Rinnegan é um olho especial, né, ninguém sabe, né, porque até então... Só o Hagoromo tinha. Né, praticamente eles já tinham ouvido falar, mas nada muito assim, de tal. Então ele falou, ó, eu vou ficar um tempo aqui, e já que eu que vou ter que, né, ensinar, então eu vou ensinar esse menino e quem sabe ele não vira grande coisa. E aí ele educa os caras, o clã ali, a equipe... Nagato, e a Rico e a menininha lá. Vamos colocar a equipe inicial ali, o time... Como é que é o time deles mesmo? O time é Katsuki, né? O time é Katsuki, que é como se eles se intitularam. Então eles ensinam eles e mais pra frente o Jiraiya ele fica até triste, cara, porque a informação que tinha chegado é que esses 3 jovens assim tinham morrido, porque o Jiraiya não podia ficar muito tempo com eles ali, porque ainda eles estavam em guerra ainda, né? Tanto que quem acabou com essa guerra aí foi o quarto... Outro aprendiz do Jiraiya. Foi o quarto, né? Rapaz. Que daí ele começou a fazer as missões e começou a acabar com tudo. E aí quando o quarto acaba mesmo com a guerra, ele... continua o caminho dele como eremita, né? Exato, ele tem que chamar. Aí exatamente isso, não só ele, mas todos os Sanins,
eles começam a construir o seu futuro em outros lugares, né? A Tsunade ela tava meio perdida, né? Nos então, jogos, eu falei né, outro David? vídeo, a Tsunade entrou em depressão, gente. Aí é que tá, o desenho ele trata da Tsunade com depressão. Ela começa a se usar os vícios como forma de vida. De escapar. Isso, e aí ela começa a entrar numa fase bem destrutiva. Tal. O desenho aponta várias coisinhas assim, bem interessantes assim, dela. Defeitos de caráter também dela, que quer trazer à tona tal. Isso. E, Mas o assunto é o Jiraiya, né? e o interessante é que o Jiraiya, você falou uma coisa que é bem interessante, ele não tinha esse apego à vila, né? O Jiraiya só tinha pego a profecia mesmo. Não, eu percebo assim que ele não tinha apego à vila, por isso que quando ele é chamado como Hokage, ele fala, não, vamos chamar Tsunade, porque ele não tinha apego à vila. Não, o Jiraiya, ele só passa a ser alguém mesmo, gente, depois que ele vai pro Monte Yabin. E é engraçado como que ele vai, né? Ele vê o terceiro dando o Kuyo no Jutsu, só que como o terceiro tinha o pacto com o macaco, ele invocava o macacão. Agora o Jiraiya não, ele não tinha pacto com ninguém, né? Aí ele vai lá, dá o Kuyo no Jutsu, e aí ele mesmo se teletransporta, não sei o que ele faz, que ele mesmo se teletransporta. Ele dá o Jutsu reverso e volta e vai lá pro Monte Yabin e aí ali ele aprende a ser gente, hein, com os sapos, hein, cara? Que ele aprende o modo Senin, ele aprende algumas técnicas brutas, né? Ele desenvolve. E outra, ele aprende uma forma de se desenvolver com a natureza. Exatamente. Porque se você for ver os jutsus até nos vídeos passados a gente trabalhou um pouquinho sobre jutsus, e é necessário essa coincidência com o ambiente. Então você pode ver até no desenho lá na frente, lá quando ele enfrenta o Itachi, é que ele chega no lugar e fala, bom, agora vocês vão descobrir o que é a morte. Ele rela na parede, a parede vira o estômago de um sapo, entendeu? E não é o estômago de um sapo, a parede se transforma no estômago do sapo. O cara porque a invocação do sapo, rapaz. A estrutura do prédio continua. A única coisa que aparece envolvendo é o revestimento. Então, ou seja, ele invoca ali. Então ele tem uma base assim da natureza, ele começa a aprender dos sábios, começa a aprender também conhecimento ali. Então a cabeça dele começa a amadurecer e ele amadurece muito cedo. E ele se torna um sábio sarado, um sábio tarado por causa da profecia. Porque ele gostava da Tsunade, ele sempre gostou da Tsunade. E a Tsunade sempre gostou dele. Só que por causa da profecia, os caminhos deles nunca se encontrariam. Sempre seriam paralelos, porque se ele ficasse com a Tsunade, ele não poderia ser um eremita, porque ele ficaria com a Tsunade. Via de dúvida, eremita é uma pessoa que caminha, ele não tem parada. Eremita não tem uma hora ele está num lugar, outra hora ele está em outro lugar, né? Por isso que tem que ser falado do eremita dos 6 caminhos, porque ele andava pro mundo todo, girar é a mesma coisa. Exatamente. Né? Só que ele já teria um viés diferente do que o Hagoromo, né? O eremita dos 6 caminhos. O eremita dos 6 caminhos, ele trazia o Ninshu, que era a forma de mudar o ambiente. E aí as pessoas que aprenderam, foram passando para frente e acabaram transformando tudo em guerra. E aí o Jiraiya vem e continua. Aí o Jiraiya vem como se ele tivesse... E continua o pensamento original. Isso, exatamente. Ele começa a dar um resgate ali, como se ele estivesse fazendo uma reforma dentro dessa filosofia Ninshu aí. Ele que vem trabalhando essa reforma, ele começa aos pouquinhos, assim, colocando, trazendo assim perguntas, porque praticamente o que ele colocou, a parte mais chamativa do livro, assim, que o desenho traz também, é a pergunta. Fala, eu vou descobrir a origem do mal do ódio do mundo ninja. E eu vou chegar lá, entendeu? Então todo mundo queria saber, até nessa parte aí, que o Adolfo citou, né, dos dois conversando assim, eles falou, não, é óbvio que os dois se detestam. O Sasuke e o Naruto. Só que o Jiraiya não dá pra saber da onde. Por quê? Porque até onde o Jiraiya sabia, a Kushina e a mãe do Sasuke eram amigas. Então eles não tinham nada um com o outro. Aí o Kakashi dava desbaratinado, ele falou, bom, não vai ser a primeira vez que a gente viu, né, coisa assim desse jeito, né, porque você e o Orochimaru eram praticamente iguais, eu e o Obito também, então sempre essa rivalidade assim entre amigos assim sempre foi uma coisa assim,
Só que o do Sasuke e o do Naruto chamou mais atenção porque ambos, mesmo sabendo que a técnica era uma técnica de letal, porque era um jutsu proibido, então era uma técnica letal, a do Kakashi foi porque o próprio Ter 4 Hokage proibiu, né? Ela tornou a técnica do Chidori pro Kakashi em uma técnica proibida, né? Um pouquinho antes ali da missão, ali o 4 Hokage faz isso. E o Rasengan, né? Ele é Nem precisa dizer nada, né? Porque, né? Dispensa comentários. Não. E o interessante do Jiraiya, fora que eu esqueci de falar uma coisa, a equipe que o Jiraiya treinou, que foi o 4º Hokage, mais uma pessoa, e o outro ninja, que era um Uchiha que o Jiraiya treinou, é nada menos que o pai do Itachi, o líder do clã Uchiha. É. Então, tipo assim, os caras que o Jiraiya treinou, só nego complicado, só nego foda. E sempre teve isso dentro deles. Exatamente. Só que uma coisa que eu percebo no Jiraiya é a simplicidade como que ele ensinava as coisas. Ele chegou pro Naruto e falou: Naruto, eu vou te ensinar essa técnica aqui, ó. Faz o Rasenganzão. Aí ele falou: isso aqui é uma técnica simples, você não precisa nem de selo, Naruto. Até um idiota como você consegue. Consegue! E era só a coisa mais difícil. Aí, quando a Tsunade olha e fala assim: Ô Jiraiya, você tá tentando ensinar o Rasengan pro Naruto? É. Uma das técnicas mais complicadas do mundo ninja, você tá tentando ensinar pro Naruto. Naruto, eu vou aprender isso aí em uma semana. A Tsunade olhou e falou: o 4º Hokage levou 3 anos pra aprender, e você tá dizendo que vai aprender em 1 ano, em 3 dias? E o Naruto vai lá e consegue. Mas quem é que botou fé? O Jiraiya, cara. Ele tinha essa coisa, ele acreditava nos discípulos dele. Ele não subjugava ninguém. Ele não subjugava. Tanto que assim, ele começa a treinar, porque o primeiro cara que dá moral pro Naruto no desenho foi o Jiraiya. Porque se dependesse do Kakashi, o Naruto... Não teria nem passado dos exames Chunin, né? Porque ele tava com o selo de 5 pontas na barriga. Exato. O único que poderia tirar era um dos Sanins ou o terceiro. E o terceiro não tava sabendo de nada. E o terceiro tava... Não tava sabendo de nada, que ele tava ocupado. E o Jiraiya foi lá, selou o Naruto, né? Começou a ensinar o Naruto a usar o chakra da raposa direito, né? Ensinou ele a fazer a evocação do sapão, que no exame Chunin foi o que salvou o Naruto, né? Que salvou o Konoha, foi o Naruto saber invocar o sapão, né? E o sapão ainda aparece e fala assim: o último cara que montou nas minhas costas aqui foi o 4º. E não ficou tanto tempo. E aí, então, e depois o Jiraiya vai lá e ensina o Rasengan pra buscar a Tsunade, né? Pro Naruto, o Naruto consegue. Então, o Jiraiya é o verdadeiro mestre, mano. É aquele cara que bota fé. Porque o Kakashi ensinou o Chidori pro Sasuke e falou assim: você consegue aprender. Então eu vou te ensinar porque você consegue aprender. Mas você ensinar alguma coisa pra alguém que sabe que vai aprender, é fácil. É que o Jiraiya, ele era um mestre por excelência. Mestre entre mestres, né? Ele não ensinava o que ele sabia. Ele fazia o aprendiz a desenvolver o que ele sabia. Porque ele, que nem no Naruto, exatamente, o Adolfo colocou super bem. Ele não ensinou nada. Ele falou: você não sabe fazer selo, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, você não sabe nem prestar atenção, você consegue. A única coisa que você consegue fazer é pelo esforço. Então, deu as bexiguinhas pra ele, uma didática super simples. Essa você roda, essa você estoura. Agora essa você não estoura não, essa você tem que deixar ela inteira. E aí foi aí que nasceu, o Naruto desenvolveu o Rasengan a partir disso, né? De processo simples, mas não fáceis, tá? Simples não quer dizer fácil. É simples na teoria, mas difícil de fazer, porque, como a gente explicou, juntar chakra na mão não era qualquer um que fazia isso. Até a definição de chakra, de técnica que a gente tem por ninjutsu, no desenho passa até ali, você pega a sua energia, esmaga ela na barriga, faz os selos e transforma ela em energia natural, ou seja, fogo, água, terra. Exato, você utiliza do que já tem e faz. Naruto não. É chakra puro mesmo. Ele pega a própria energia dele e transforma em energia física. Praticamente ele faz não daria pra colocar como plasma, né? Porque ali é o mesmo fundamento, até o Rasengan é o mesmo fundamento do Sol. Perfeito. Porque é uma bola de luz girando ali. Isso, em movimento. Então é luz em movimento. A técnica Rasengan é luz em movimento. Que tornava ela complexa, né? E o interessante, só para finalizar esse vídeo, é que o Jiraiya, ele deu essa atenção pro Naruto, ele tinha essa atenção com os alunos.
ele despertava o conhecimento dos alunos dele, isso que fazia ele ser um grande mestre. Interessantemente que o Naruto, a primeira coisa que ele, quando ele aprendeu o Rasengan, a primeira coisa que ele faz quando ele volta pra Konoha é ensinar o Rasengan pro neto do terceiro. Pro Konohamaru. Que foi incrível também, né? Porque o Konohamaru, quando apareceu o Pain lá, e eu quero finalizar praticamente com isso, o vídeo já deu 20 minutos, o Konohamaru chegou e já meteu um Rasengan no peito de um Pain. O Konohamaru, 11 anos de idade, derrotou um Pain, velho. O mestre lá, o cara que queria viver treinando o Konohamaru, ele olhou assim e falou: o Naruto é um desgramado, cara. Conseguiu ensinar essa técnica pra ele. E ele não tinha feito progresso praticamente nenhum, né? O cara olhou e falou: caramba, velho. Então essa é a capacidade. E o Jiraiya, ele tem essa capacidade. Porque a maior habilidade do Jiraiya foi essa: despertar o conhecimento nos outros. Porque, mano, quando eu vi o Itachi, tava lá o Itachi e Kizami, que futuramente você vê que os caras são foda. E tinha 5 ninjas de Konoha: Kakashi, Azuma, Kurenai, Gai Sensei, mais não sei quem lá. Tinha 5 ninjas de Konoha. Tava o Itachi e o Kizami, e os dois enfrentou os 5 assim. O Itachi olhou torto pro Kakashi, o Kakashi viajou na maionese. O Gai Sensei não apanhou, mas também não bateu. Né? A Kurenai só ficou olhando de perto. O Azuma também só ficou olhando de perto, porque falou: mano, é o Itachi, mano. E se é o Itachi, quem que é o cara do lado? E quando o Itachi e o Kizami estão fugindo de Konoha, e eles trombam com o Jiraiya, e o Kizami olha assim e fala assim: esse aí quem que é? Ah, esse é o Jiraiya, então vamos matar. O Itachi olhou e falou: rapaz, você não tá ligado quem que é o Jiraiya, velho. Você não tá ligado, vamos queimar chão, que você não tá ligado. Chegando na atual conclusão, a gente só vai conseguir morrer e matar ele. Porque mais então, que isso não... Fora que depois, aí futuramente o Jiraiya vai lá e enfrenta o Naruto com 4 caudas, né? Não, Naruto com 3. Com 3 ou com 4? 4. 4, é. O Jiraiya chega pra Tsunade e fala: ó, quando o Naruto liberou a 4ª cauda, mano, quando ele liberou a primeira dava uns tapas, a segunda dava uns tapas, a terceira a gente ficava no pau. Mas quando ele soltou a 4ª cauda, eu quase morri, mano. Olha aqui, ó. E mostrou as cicatrizes assim, tal, tudo. Tsunade olhou e falou: as 2 vezes só na minha vida que eu quase morri. A primeira quando eu tentei ver a Tsunade pelada, e a segunda quando o Naruto soltou 4 caudas. Né? E a coisa engraçada agora no treinamento dele com a raposa é que não era pro Naruto aprender a manipular o poder da raposa. Era pro Naruto manter a consciência por enquanto que estava lutando com o poder da raposa. Exato. Esse era o treinamento que o Jiraiya fazia com o Naruto. Ele falou: ó, você tem que manter indo o seu pensamento, né? Você não pode deixar que o poder te controle. Você tem que controlar esse poder. E você tem que ir moldando ele para que você não se perca, né? Na 4ª cauda, todo o traço de humanidade, de consciência dentro do Naruto já sumia. Ou seja, ali ele não estava mais respondendo por ele. Ali era só a raposa ali que fazia aquela... que estava agindo ali. Agia por impulso. Ou seja, quem está na frente eu vou matar para poder correr. É a mesma coisa que você pegar um gato. Com medo. Ele vai querer fazer de qualquer jeito, porque ele está em perigo constante, ele não consegue se sentir. Então era dessa forma ali. E aí o Jiraiya fazendo aquele negócio. Depois, né, que ele faz esse treinamento e tudo mais, ele já chega, eu acho que ele fica até a 3ª com o Sasuke, quando ele luta no Vale do Fim. Ele solta 2 caudas. As 2 caudas ali, 2 caudas, ele solta 2 caudas e o Sasuke já pena na mão dele. E o interessante é que o Jiraiya, depois quando ele vai enfrentar os Pains, ele enfrenta 7 Pains, ele mata várias vezes os Pains, ele matou umas 30 vezes cada Pain, velho. E ele escolhe morrer. Porque sem aquilo lá o Naruto jamais vai querer ir atrás do outro e não ter como saber. Exatamente. Então ele que desbravou mais ou menos que, ó, esses 7 aí, porque quando ele escreve ali, né, o 7º não tá entre eles, o verdadeiro não tá entre eles, é verdade. Exatamente. Então ele já fala assim: peraí, não adianta matar esses 3, que esses 3 é só fantoche. Então tem que ir atrás de outro. Do verdadeiro. E aí o Naruto que desbaratina. E um outro ponto que eu achei muito interessante foi quando o Naruto, o Sasuke... O Naruto também, né, cara? Só cortando você, desculpa, não sei se você vai falar isso não. Mas quando o Naruto ele chega lá pra matar os Pains, a tática dele de batalha é totalmente diferente. Ele fala: ó,
primeiro eu tenho que destruir o que refaz os outros, porque sem destruir aquele lá, eu vou ficar matando à toa. Eu vou ficar matando, e eles vão ficar voltando. Então tem que chegar de um jeito pra mim, e esse último que curava era o que ficava lá atrás, no final de todos, né? Que era na verdade, esse outro aí que substituía o Pain mesmo, né? Que era o do Edo Tensei, esse maluquinho aí. E o Naruto ele já mostra já em batalha que antes, né, do treinamento dele com o Jiraiya, ele com certeza sairia correndo, fazendo um monte de clone, querendo matar os da frente ali, os mais fortes, até mesmo Yahiko, e não ia nem pensar em matar o que primeiro que recupera os outros. Exato. Porque ele mata um e ele fala, mas peraí, eu já matei esse aí. Aí ele bate o olho do lado, o cara tá recuperando os bichos. Mas o que eu queria falar é quando o Naruto enfrenta o Kakashi, no início do desenho, o Naruto, o Sasuke e a Sakura enfrentam o Kakashi dá um pau nos três, velho. E depois que a Sakura vai treinar com a Tsunade, o Naruto vai treinar com o Jiraiya, o Naruto volta pra Konoha, e a Tsunade fala assim, Naruto, agora nós vamos testar sua força. Aí coloca o Kakashi, a Sakura e o Naruto. Aí o Kakashi olha e fala, beleza. O Kakashi já destrava o Sharinganzão assim. Não, tu falou louco, velho. Você já vai soltar o Sharingan pra enfrentar a gente, velho. Você não tá ligado, mano. Você treinou com o Jiraiya, velho. Você não é mais qualquer um. E outra coisa, velho. Você não tá ligado quem que é a Sakura agora. Essa é a força de um bom mestre. Verdade. Porque você vê o Naruto, o próprio Jiraiya fala pro Naruto, você tem que passar um tempo comigo. Ah, mas eu não preciso. Velho, você tem que passar um tempo comigo. Porque você sozinho, a única coisa que você vai conseguir desenvolver são técnicas de sexo. Essas técnicas doidas suas. De confusão mesmo. Essas técnicas aí. É a única coisa que você vai conseguir fazer, porque foi o que você fez até agora. E era como ele viu o mundo também. Agora eu posso te ajudar a aprender as coisas da maneira certa, o Naruto. E aí ele consegue levar o Naruto. Porque o Naruto ele é convencido pelo Jiraiya a ir aprender. E depois ele volta o bicho da goiaba. Né? Porque até então o Naruto ele é meio esperto, né? Tipo assim, ele tem uma genialidadezinha. Ele vê assim, por que ele desenvolveu o Jutsu Sexy? Porque no fogo ele não conseguia, na terra ele não conseguia, no ninjutsu ele não conseguia. Qual que é a única coisa que pode encabular um homem? Uma mulher pelada. Então ele falou, bom, se é mulher pelada, então o negócio é esse, cara. Qualquer um fica desconcertado quando vê. Aí ele fazia a mulher pelada. E isso denotava alguma coisa, né? Porque foi também por isso que o Jiraiya também meio que aceitou ele como aluno. Que foi quando o Naruto se transforma de mulher que ele fala, então você vai ser meu aluno. Né? O Jiraiya, bem que até colocar um pouquinho mais, assim, reforçar, o Jiraiya ele transforma, ele tipo assim, ele pegava a plantinha assim e regava. Ele não moldava, ele regava assim. Falou, depois que você descobrir isso, aí você seja o que você é. E vai lá e detona, e bagaça. Ele não queria meio que catequizar assim, cara. Falou, não, agora você vai fazer assim. Não, esse aí não era o estilo de ensino do Jiraiya. O Jiraiya era, não, você é isso, cara. Só que você tem que aprender a ser isso que você é. Né? A melhor forma de ser isso aí que você quer é assim. E aí o Jiraiya aí ensinando. E ele bagaçou o anime todo, cara. Morreu como um grande herói mesmo. Não brigou muito. Não brigou muito. Mas onde chegava ele era respeitado, velho. Super. Todo mundo era tipo assim, tinha lá e tem um respeito aqui fora também de qualquer um, né? E por isso que eu particularmente entendo que o Jiraiya é um dos grandes mestres ali, velho. Porque são poucas pessoas que têm essa capacidade de despertar o conhecimento, a pessoa para o conhecimento. Porque você vê o Naruto, até o Naruto pequeno inteiro, ele é o Zé Ruela, cara. Ele é o Zé Ruela. E quem transforma ele em alguma coisa é o Jiraiya. Porque nem o Kakashi, eu acho que no desenho dá a entender no Naruto pequeno que o Kakashi não dava atenção pro Naruto. Porque o Kakashi, ele tava preocupado com o Sasuke. Porque o Kakashi ele se preocupava em passar as técnicas para que seja um shinobi. Agora, os tipos de shinobi que o Jiraiya criava eram umas coisas fantásticas, eles transcendiam, porque... Quarto, até líder, então, Togaku. Ele transformava a cabeça do cara. O cara não tinha mais, eu vou matar porque isso é o certo. Não, peraí, não é bem assim, vou matando. Não, eu tenho mais coisas para fazer.
Nem sempre isso, ele ativava um julgamento em cima da pessoa. Então era um Jonin completamente completo mesmo. Todos os que o Jiraiya treinou Um ninja filósofo. foram completos. Foram Verdade. completos, né? Porque até mesmo o Nagato. O Nagato ele podia ter matado o Naruto. Ele podia ter destruído. Bom, Konoha já estava destruída. Morto e todo mundo, morta e enterrada a Konoha estava. Né? Então ali quando os dois alunos ali eles se começam a dialogar, eles chegam ao ponto de falar assim, caramba, o Jiraiya era o mestre dos mestrão mesmo. Não é justo, né, matar toda essa gente que ele gostava tanto. E aí ele fala, não, vou fazer o seguinte então, vou aliviar a sua barra aí, vou ressuscitar todo mundo. Aí o Nagato faz com o Shinra Tensei. Shinra não, é o En? Não sei, cara, a técnica de ressuscitação do pessoal Isso. lá com os Rinnegan, cara. Aí ele volta todo mundo da vida e fala, ó, então você fica como um caminho, né? Quando você for conversar com o Sasuke de novo, ele já não vai poder falar pra você que você não conhece a dor dele, né? Porque você conhece a dor dele. Você perdeu todo mundo. E Você mesmo assim perdeu você todo não mundo. me odeia, cara. O Nagato Exato. falou. Olha que da hora, né, cara? Como é que você construiu um negócio desse assim? Não pelo ódio, cara, mas pelo amor, cara. Naruto era foda. Mas depois a gente fala sobre o Naruto. Beleza. Gente, Jiraiya é o Jiraiya. Por isso que eu uso a expressão, cara é virado no Jiraiya. Jiraiya.